E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui em casa, mas só queria passar para vocês, né, alguns tópicos que eu acho relevantes antes da prova, para vocês darem mais uma olhadinha antes de dormirem, tá bom? Então, na nossa prova vai cair artigo de opinião e carta de solicitação como gênero textual, né? Então, é importante que vocês se lembrem muito bem do artigo de opinião, da gente expor os nossos argumentos, da gente introduzir apresentando o tema e concluir propondo uma solução para o problema. Os operadores argumentativos nada mais são do que a gente organizar bem os nossos argumentos, evitar repetição de palavra e também usar coisas que deem credibilidade para o texto. Por exemplo, falas de especialistas, resultados de pesquisas da área. Então, tudo isso colabora com os operadores argumentativos. Colabora não, colabora com uma boa argumentação, são operadores argumentativos, tá bom? Também como carta de solicitação é muito importante que vocês se lembrem da estrutura. Ela começa com o cabeçalho, certo? Depois a saudação, que é o cumprimento. Então você vai para o corpo do texto, que é quando você vai escrever a carta em si. Por fim, a despedida e a assinatura. Nesse corpo do texto a gente ainda tem mais uma divisão, que é a introdução, argumentação e conclusão. Por que você precisa argumentar? Porque geralmente você vai usar essa carta para fazer solicitações de melhorias. Então você vai mandar, por exemplo, para o prefeito, como a gente tinha conversado, né? Então você vai mandar para o prefeito uma carta solicitando melhorias. Quais argumentos você vai usar? Por que essas melhorias vão ser tão importantes? Tá bom? E por último, os adjuntos. Adjunto adnominal é aquele que acompanha nomes, que geralmente são substantivos, mas também podem ser adjetivos. Então, são palavras que não são totalmente essenciais na frase, mas que quando a gente coloca, deixa a frase mais completa. E é fácil de identificar porque, como eu acabei de falar, geralmente estão se relacionando a substantivos, tá bom? E aí, a gente tem também os adjuntos adverbiais. Esses se relacionam ou à frase toda, ou a verbos, enfim. Geralmente, vai se relacionar a um verbo. Então, por exemplo, eu fiz tal coisa. É uma frase completa. Agora, se eu falo eu fiz tal coisa rapidamente, eu estou dizendo a forma como aquela coisa foi feita. Esse rapidamente é um adjunto adverbial. E aí existe aquela tabelinha no livro, no capítulo 10, que é interessante de vocês darem uma conferida dos tipos de adjunto adverbial, que eles podem expressar, por exemplo, lugar, tempo, afirmação, negação. Esses são os que não estavam na tabelinha. Lembra que eu falei que existiam vários, além dos da tabela, né? Mas principalmente aqueles que estavam lá, que são modo, intensidade, dúvida. É basicamente isso, pessoal. Eu sei que a gente já estudou bastante, que eu passei resumindo no caderno, mas eu senti que eu devia gravar esse videozinho para vocês revisarem antes de dormirem, tá bom? Um abraço para vocês aí. Bons estudos e arrasem amanhã.